Há histórias que começam com um grande acontecimento. Mas a de Ramon começou com um silêncio. Um silêncio tão profundo que nem todo o dinheiro do mundo conseguia preencher. Ele era o tipo de homem que tinha tudo o que os outros desejavam, mas que carregava dentro de si um vazio que só quem já amou errado entende. Um vazio que dói quieto, e pesa lento. E para fugir desse peso, ele encontrou abrigo em um pequeno bistrô escondido na esquina de uma rua que quase ninguém notava. Era ali, no aroma quente do café, nas luzes amareladas, e no som suave de taças se tocando, que ele encontrava a única paz que restava. Todos os dias, sentado sempre na mesma mesa, ele observava o movimento ao redor como quem procura algo, ou talvez, alguém. Havia uma delicadeza discreta ali, um cuidado que jamais vinha das palavras, mas do jeito como uma certa garçonete colocava o prato à sua frente como se quisesse cuidar do que ele sentia, e não apenas do que ele pedia. Mas Ramon ainda não sabia. Ainda não fazia ideia de que a vida que ele acreditava controlar estava prestes a desmoronar, nem que aquela mulher, silenciosa e quase invisível aos olhos do mundo, seria a única pessoa capaz de salvá-lo de uma verdade cruel que já estava sendo escrita por trás de sorrisos elegantes e taças de vinho. Naquele bistrô, entre o perfume da noite e o peso dos segredos, o destino já havia começado seu trabalho. E nada, absolutamente nada, seria como antes. Vamos para a história. Ramon sempre voltava para aquele bistrozinho da esquina como quem foge do próprio nome estampado nas revistas de negócios. Ali dentro, ninguém o chamava de doutor, de patrão, muito menos de CEO disfarçado de homem comum, ele era só o cara de terno amassado, pedindo café forte no fim da tarde. As luzes amarelas, o cheiro de manteiga na chapa e o barulho discreto dos talheres criavam um refúgio silencioso em meio à vida caótica de milionário que ele levava lá fora. Era como se, ao cruzar a porta de vidro, o mendigo bilionário que carregava dentro de si, rico de dinheiro, mas pobre de paz, encontrasse um cantinho de descanso. Sentava sempre na mesma mesa perto da janela, observando as pessoas passarem, tentando imaginar como seria ter uma vida simples, um amor verdadeiro sem interesse. E por alguns minutos, Ramon esquecia contratos, esquecia o casamento de fachada que estava organizando para o Natal perfeito. O bistrô parecia um conto de fadas moderno guardado só para ele, mas ele ainda não fazia ideia de como aquele lugar ia virar o palco da maior humilhação e superação da sua vida. Naquele ambiente acolhedor, ninguém desconfiava que o homem de olhar cansado era praticamente um sem-teto milionário emocional, cercado por uma família tóxica e invejosa que só se aproximava quando tinha algo a ganhar. Ele misturava o sotaque brasileiro com o francês arranhado do cardápio, cometia erros engraçados, e os garçons riam de leve, sem maldade, corrigindo aqui e ali. Ramon se sentia menos julgado ali do que em qualquer mesa de reunião, onde cada gesto dele virava pauta. No bistrô, não importava o relógio caríssimo no pulso, importava o jeito como ele segurava a xícara com as duas mãos, tentando aquecer os dedos e o peito. O Natal se aproximava, e as luzes na rua piscavam refletindo no vidro, enquanto ele encarava o próprio reflexo e se perguntava, será que alguém algum dia vai me amar sem olhar pro meu saldo bancário? Ele nem imaginava que, ali dentro, alguém já observava todas as suas pequenas tristezas em silêncio. Com o tempo, o bistrô virou quase uma casa não declarada para Ramon, um esconderijo que ninguém da alta sociedade conhecia. O lugar era simples, mas tinha uma elegância aconchegante que lembrava um romance de Natal, daqueles em que a neve cai lá fora e, do lado de dentro, dois desconhecidos se encontram por acaso. Em vez de neve, era chuva fina batendo no toldo vermelho, em vez de lareira, o forno da cozinha aberto queimando manteiga, mas a sensação de abrigo era a mesma. Ele deixava o celular virado para baixo, fugindo das mensagens da noiva exigente e dos futuros sogros cheios de planos. Ali, ele podia ser só Ramon, o homem que gostava de pão na chapa e café forte, não o empresário que todos achavam impenetrável. O mundo lá fora o via como um prêmio, uma oportunidade, um cofre ambulante. Ali dentro, ninguém sabia que por trás do sorriso educado havia um coração farto de interesse alheio. E era nesse contraste que ele começava, sem perceber, a desejar um outro tipo de vida, um amor possível, longe de qualquer casamento de fachada. As tardes no bistrô foram se tornando um ritual quase sagrado, como se Ramon tivesse marcado o encontro com ele mesmo.
Sentava, tirava o paletó, afrouxava a gravata e suspirava fundo, como quem largava uma armadura pesada no chão. Observava os casais simples dividindo sobremesas, as famílias rindo alto, as pessoas discutindo contas e sonhos apertados, e se sentia um verdadeiro mendigo bilionário no meio de tanta autenticidade. Não era o dinheiro que faltava, era o tipo de carinho que não vinha com nota fiscal, o tipo de toque que não calculava herança. E, naquele cenário, o bistrô se transformava em um espaço onde a linha entre amor verdadeiro sem interesse ficava escancarada diante dele, ainda que ninguém falasse disso em voz alta. Ele não sabia ainda, mas era naquele salão estreito, entre mesas apertadas e cheiro de café, que o destino estava preparando uma virada digna de filme. E essa virada vinha na forma de alguém que ele quase não percebeu de primeira. Foi numa noite de chuva mais forte que Ramon percebeu como aquele refúgio já tinha se tornado indispensável. O terno estava encharcado, o cabelo grudado na testa, e, mesmo assim, ele escolheu o bistrô em vez de ir direto para a casa luxuosa e vazia. Entrou apressado, pingando água pelo chão, pedindo desculpa com um sorriso tímido, acostumado a ser sempre o mais alinhado da sala. A dona do lugar o recebeu com familiaridade, oferecendo um pano para ele se secar, como se ele fosse um cliente de longa data, e era. Sentou-se na mesa habitual e, pela primeira vez, reparou que alguém o observava do balcão com atenção sincera, não com aquele olhar calculista que ele conhecia bem. O ambiente aquecia aos poucos, e, naquela noite, alguma coisa no ar parecia diferente, como se o bistrô inteiro respirasse mais devagar, esperando algo acontecer. Sem saber, Ramon estava a poucos passos de conhecer a garçonete humilde que ia iluminar e virar de cabeça para baixo o mundo cuidadosamente construído ao redor dele. Enquanto girava distraído as xícaras sobre o pires, Ramon ficava revendo mentalmente o roteiro do casamento perfeito que estavam montando para o Natal. Cerimônia luxuosa, convidados importantes, alianças caríssimas, tudo muito bonito e completamente gelado por dentro. Ele sabia, lá no fundo, que aquele casamento de fachada não tinha cheiro de amor, só de estratégia e status, mas se convencia de que era o certo a fazer. O noivo exemplar, o genro ideal para uma família tradicional, o homem que salvaria empresas em crise com um simples sim no altar. Do lado de fora, as luzes natalinas piscavam como se zombassem daquela encenação toda, lembrando que o Natal deveria ser sobre afeto, não sobre contratos. E, justo nesse cenário, ele sentiu a presença de alguém se aproximando devagar, com passos leves, trazendo não só uma bandeja, mas uma energia totalmente diferente. Era como se o destino estivesse abrindo, bem ali, a primeira fresta para um conto de fadas moderno nascer no lugar mais improvável. O bistrô, antes apenas um ponto seguro na rotina, começou a ganhar um brilho sutil aos olhos de Ramon, como se carregasse um segredo prestes a ser revelado. Ele já não ia mais só para fugir do caos da vida de milionário, mas porque sentia que alguma coisa boa o esperava lá, mesmo sem entender o que era. Cada visita parecia preparar o terreno para algo maior, costurando, aos poucos, a distância entre o homem que o mundo via e o homem que ele realmente era. E enquanto ele mexia o açúcar no café, pensativo, nem imaginava que, do outro lado do salão, alguém já decorava o horário do café dele, o jeito que ele apoiava os cotovelos na mesa, a forma como encarava o nada com o olhar de quem carregava o peso do mundo. O Natal se aproximava, sim, mas não seria qualquer romance de Natal, seria o momento em que segredos, humilhação e superação iriam se misturar de um jeito que mudaria tudo. O refúgio de Ramon no bistrô estava pronto, faltava apenas a pessoa que ia transformar aquele lugar em ponto de virada. Quando Ramon conheceu Isabela, tudo nele gritou que ela era exatamente o que o mundo esperava que ele tivesse ao lado, bonita, elegante, articulada, do tipo que entra em qualquer salão e todo mundo repara. Ela falava de arte, de viagens à Europa, de jantares sofisticados, e ele, meio sem jeito, tentava acompanhar aquele universo que parecia um clube fechado. A família dela, sempre muito alinhada, se apresentava como o retrato da família perfeita, pai bem-sucedido, mãe impecável, irmãos educados, todos sorrindo em fotos de final de ano dignas de comercial de romance de Natal. Quando o relacionamento começou, Ramon acreditou que estava, enfim, entrando nesse conto de fadas moderno, onde o casamento de fachada ainda parecia amor de verdade. Ele não via que, ali, amor verdadeiro sem interesse já travava uma batalha silenciosa, e que ele era só o prêmio principal.
Do lado de fora, todo mundo dizia: você deu sorte, ela é de família, e ele se esforçava para acreditar nisso. Isabela tinha uma forma doce e ensaiada de falar, como se cada palavra tivesse sido treinada em frente ao espelho, mas Ramon, no início, confundiu isso com segurança. Ela o apresentava para os amigos como meu noivo brilhante, o brasileiro visionário, sempre destacando as conquistas, os negócios, a conta bancária dele. Em jantares com a família dela, ele sentia que era observado o tempo todo, analisado em cada escolha de vinho, cada comentário sobre política, cada pronúncia em francês. A família tóxica e invejosa se escondia por trás de elogios cheios de segundas intenções, reforçando o quanto ele era um ótimo partido, um verdadeiro achado. Ramon, acostumado a ser visto como um CEO disfarçado de gente comum no bistrô, começou a perceber que ali, na casa de Isabela, ele era somente uma peça valiosa de um tabuleiro muito bem montado. Mesmo assim, insistia em acreditar que aquilo era amor ideal, amor maduro, o tipo de união que todo mundo dizia que durava. A mansão da família de Isabela parecia um cenário de filme, com árvore de Natal gigantesca, mesa sempre posta, tudo brilhando, e Ramon, por um tempo, se deixou encantar por aquele mundo. Ele cresceu sem muito luxo, então ver aquela vida pronta o fazia sentir que, talvez, estivesse subindo um último degrau que ainda faltava. Isabela dizia que com ele, enfim, poderia ter o casamento dos sonhos, a festa mais comentada do ano, o vestido perfeito, a lua de mel inesquecível. A forma como ela falava do casamento sempre destacava o evento, a festa, a lista de convidados, nunca as coisas simples, como dividir um café da manhã bagunçado ou rir de pijama na sala. O casamento de fachada, porém, ainda não tinha esse nome na cabeça de Ramon, ele só via um roteiro sendo cumprido. A cada elogio sobre como eles eram o casal perfeito, ele se convencia mais de que estava no caminho certo, mesmo sentindo, lá no fundo, um vazio que não sabia explicar. Com o tempo, pequenas fissuras começaram a aparecer nessa imagem de perfeição. Em comentários soltos, Isabela dizia coisas como: você precisa se vestir assim, para combinar com o ambiente, ou evita falar daquele seu amigo de infância, não pega bem. Ela queria moldar não só o relacionamento, mas o próprio Ramon, como se ele fosse um projeto a ser lapidado para caber em um padrão. Quando ele falava do bistrô simples onde gostava de ir, ela torcia o nariz, dizendo que aquele lugar não combinava com o status que eles estavam construindo. Chegou a sugerir que ele parasse de frequentar, que buscasse restaurantes mais à altura do nome que carregava. Sem perceber, Ramon foi engavetando partes de si, abandonando gostos simples, cortando pessoas queridas, entrando cada vez mais na bolha daquela família que parecia perfeita demais. A humilhação e superação ainda estavam longe, mas os primeiros sinais de que algo estava errado já rastejavam pelas entrelinhas. A família de Isabela, sempre sorridente, deixava escapar comentários que, no começo, pareciam bobos, mas, somados, criavam um peso incômodo. Você é muito generoso, Ramon, isso é raro hoje em dia, diziam, sempre ligados a alguma ajuda financeira, algum investimento, algum apoio que eles esperavam dele. A mansão, os carros, a pose, tudo escondia pequenas rachaduras, negócios problemáticos, dívidas mascaradas, conflitos internos. Entre um brinde e outro, o sem-teto milionário emocional que ele era começava a desconfiar que, ali, amor verdadeiro sem interesse não era uma questão tão distante. Ainda assim, ele seguia preso à ideia de que aquele era o pacote completo que qualquer homem desejaria, uma noiva linda, uma família influente, um futuro de aparências estáveis. Do lado de fora, suas visitas ao bistrô e os olhos sinceros de Luana começavam a mostrar outro tipo de vida possível, mas, por enquanto, ele ainda tentava caber no molde de Isabela. Isabela, por sua vez, fazia questão de reforçar, em público, a imagem de casal perfeito. Postava fotos estrategicamente escolhidas, legendas emocionadas, declarações cheias de clichês sobre encontrar o homem da sua vida, meu príncipe, meu conto de fadas moderno. Nas legendas, parecia um romance de Natal, mas, nos bastidores, o clima era de cobrança constante, ele tinha que estar disponível, tinha que aparecer bem, tinha que seguir o roteiro. Qualquer tentativa de Ramon de falar sobre sentimentos mais profundos, sobre dúvidas, inseguranças, era cortada com frases como: você pensa demais ou a gente tá com tudo, por que você inventa problema?
Ele começava a sentir que sua alma estava ficando pequena demais dentro daquela roupa de noivo perfeito. E, mesmo sem saber, era justamente essa sensação de sufoco que ia torná-lo ainda mais vulnerável ao golpe que estava sendo armado. À medida que o Natal se aproximava, as conversas sobre o casamento ficaram mais intensas e mais frias ao mesmo tempo. A família de Isabela se envolvia em cada detalhe, desde o local da cerimônia até a forma como o contrato de união deveria ser redigido, sempre com muitos cuidados e orientações jurídicas. Ramon se via cercado por documentos, reuniões, advogados recomendados por eles, tudo muito para o bem do casal. Ele, acostumado a negociar grandes contratos, estranhava como, dessa vez, parecia não ter controle total sobre o que estava assinando ou concordando, ainda assim, deixava passar, confiando na palavra da noiva e da família perfeita. Enquanto isso, o bistrô seguia como seu refúgio silencioso, e Luana, como a luz discreta que parecia enxergar a confusão por trás do olhar dele. Ele não imaginava que, entre uma mesa elegante na mansão e uma mesa simples perto da janela, estava a diferença entre a maior humilhação da sua vida, e a chance de superação que mudaria tudo. Os jantares mensais na casa da família de Isabela viraram quase um ritual obrigatório, daqueles que Ramon não podia faltar de jeito nenhum. A mesa sempre impecável, taças alinhadas, guardanapos de tecido dobrados com perfeição, parecia cena montada para a revista. Mas, por dentro, ele já começava a sentir um certo desconforto, como se estivesse sempre em um palco, nunca em casa de verdade. O francês dominava as conversas, e, embora ele entendesse o básico, muitas piadas e comentários passavam direto, deixando-o perdido. De vez em quando, ele arriscava uma frase, e alguém corrigia a pronúncia com um sorriso cheio de veneno, como se fosse uma criança grande aprendendo a falar. O CEO disfarçado que comandava reuniões gigantescas se via ali, no meio daquela sala, como um aluno atrasado tentando acompanhar uma aula que já começou. E, em cada jantar, a sensação de não pertencer ia crescendo, silenciosa, mas firme. Isabela fazia questão de sentar sempre ao lado dele, mas, muitas vezes, parecia mais preocupada com o que os outros iam ver do que com o que ele estava sentindo. Sorriso, amor, tá muita cara séria, ela sussurrava entre dentes, sem sequer perguntar se ele estava confortável. Quando ele tentava puxar um assunto mais simples, algo sobre o trabalho ou sobre o bistrô que gostava de frequentar, alguém rapidamente mudava o foco para viagens, investimentos, eventos exclusivos na Europa. O clima era de exibição, como se cada um ali estivesse disputando quem tinha a história mais impressionante. Ramon, mesmo sendo um mendigo bilionário em termos de carinho, tinha muito a contar, mas nada daquilo parecia importar tanto quanto o que seu dinheiro podia fazer por aquela família. E ele começava a notar que, nesses encontros, a linha entre amor verdadeiro sem interesse ficava cada vez mais borrada. Com o tempo, pequenas atitudes começaram a chamá-lo mais atenção. Quando ele cometia um erro em francês, os olhares se cruzavam do outro lado da mesa, rápidos, cúmplices, seguidos de risadinhas discretas. É fofo ele tentando falar, uma das cunhadas soltou certa vez, achando que ele não entenderia. Ele riu por fora, mas por dentro sentiu a frase como uma pontada, como se fosse um brinquedo interessante naquela sala, não um homem respeitado. Nos momentos em que ele ficava em silêncio, só observando, percebia que, sempre que o assunto envolvia dinheiro, investimentos ou o futuro da família, todos ficavam mais atentos às reações dele. A família tóxica e invejosa se escondia atrás de elogios forçados, mas os olhos denunciavam o cálculo por trás de cada gesto. E, nesses jantares, o casamento de fachada ia ganhando forma, tijolo por tijolo, sem que Ramon percebesse a parede que estavam construindo ao redor dele. Algo que incomodava especialmente Ramon era o fato de Luana nunca estar presente nesses jantares, nem em ocasiões especiais. Sempre que ele sugeria chamar alguém simples, um amigo antigo, ou falava da garçonete humilde que o atendia tão bem no bistrô, Isabela cortava o assunto rápido. Esses encontros são de família, amor, não é lugar para qualquer um, ela dizia, com uma suavidade que não escondia o preconceito. Ele engolia seco, lembrando das risadas sinceras com Luana, das conversas leves no bistrô, e comparava com a rigidez daquela mesa. Enquanto na vida real ele começava a ter um afeto genuíno por pessoas simples, ali ele era empurrado o tempo todo para um mundo que desprezava essa simplicidade.
E, sem perceber, esse contraste ia plantando uma dúvida amarga: será que o amor ideal que ele achava ter encontrado era, na verdade, só mais uma vitrine? Em cada novo jantar, a presença de Ramon parecia mais exigida do que desejada. Se ele chegava alguns minutos atrasado, o sogro fazia comentários sobre compromisso, respeito aos mais velhos, sempre com um tom de bronca mascarado de brincadeira. Quando faltou uma vez por causa de uma viagem de negócios inadiável, passou dias ouvindo de Isabela que ele decepcionou a família dela. Ele, que sempre foi visto como um homem de palavra, começou a se sentir um eterno devedor naquela casa, como se estivesse constantemente em teste. A humilhação invisível vinha em doses homeopáticas, uma correção aqui, uma piada ali, um olhar de julgamento acolá. E, aos poucos, o CEO seguro de si ia dando lugar ao homem que olhava para os próprios talheres sem saber ao certo como segurar um garfo na frente daquele povo. O idioma virou, de vez, uma arma silenciosa nesses encontros. Entre um brinde e outro, os familiares de Isabela escapavam frases em francês, riam, olhavam para ele de canto de olho, como se comentassem algo que ele não tinha o direito de entender. Ramon, fingindo naturalidade, sorria, concordava com a cabeça, mas por dentro se sentia um estrangeiro na própria vida. Ele começava a notar que, em muitos desses momentos, o tema parecia ser ele mesmo, ainda que disfarçado. A sensação era a de estar sentado em uma cadeira no centro de um palco, com refletores apontados para ele, enquanto uma plateia comentava tudo em uma língua que ele só entendia pela metade. E essa metade já o machucava o suficiente para acender um alerta. Ao sair de cada jantar, Ramon sentia a necessidade de voltar para o bistrô, nem que fosse só para tomar um café rápido, respirar. Lá, ninguém o chamava de exótico, engraçado ou fofo por tentar se encaixar, ele era só um homem cansado sendo atendido por uma garçonete que o olhava com respeito. A vida se dividia em dois cenários: os jantares mensais, onde ele era o alvo disfarçado, e o bistrô, onde ele encontrava abrigo e um carinho silencioso. Natal se aproximava, os planos do grande casamento de fachada avançavam, e os jantares iam se tornando cada vez mais o palco das primeiras fissuras entre ele e aquele mundo. Ramon ainda não sabia, mas, no meio de um desses encontros aparentemente perfeitos, a humilhação e superação dariam um passo decisivo, e alguém do lado de fora daquela mesa começaria a mudar completamente o rumo da história. Nos jantares seguintes, Ramon começou a perceber que o que antes parecia só um desconforto leve estava virando um aperto constante no peito. As conversas em francês ficavam cada vez mais rápidas, mais cheias de risadinhas discretas, e ele se via ali, sorrindo por educação, sem entender metade do que era dito. Às vezes, um nome ou outro escapava no meio das frases, e ele tinha a sensação clara de que o assunto era ele, mas ninguém traduzia nada. Eles estão falando de negócios, Isabela dizia, quando ele perguntava, desviando o olhar. O CEO disfarçado, acostumado a comandar reuniões em várias línguas, se via reduzido ao papel de figurante que não pega o texto completo. E essa humilhação invisível, quase sutil, começava a corroer a confiança dele por dentro, linha por linha. Teve uma noite em que tudo pesou mais. Estavam todos à mesa, taças erguidas, quando um dos cunhados soltou uma frase longa em francês, olhando direto para Ramon e depois virando o rosto para a sogra. Eles riram, cúmplices, e Isabela tentou abafar, mudando de assunto rápido demais. Ramon, mesmo sem entender tudo, captou uma palavra aqui, outra ali. Knife, Brésilien, Argentin. O suficiente para ligar os pontos. O clima que deveria ser de romance de Natal, família reunida, começou a cheirar a deboche mascarado. Ele perguntou, com um sorriso tenso, e aí, qual foi a piada? O silêncio que veio em seguida disse mais do que qualquer tradução perfeita. A sogra sorriu, ajeitando o guardanapo. Nada demais, querido, só coisas de família. A partir daí, tudo o que era dito em francês parecia carregar veneno. Ramon começou a reparar que, sempre que a conversa mudava para o idioma que ele não dominava, os olhares se tornavam mais pesados, medindo cada reação dele. Ele se sentia um mendigo bilionário dentro daquela sala, dono de fortuna, mas sem acesso à verdade, à lealdade, ao respeito. A cada risada que ele não entendia, a cada comentário cortado pela metade, a linha entre amor verdadeiro sem interesse ficava mais clara na cabeça dele.
Isabela, já irritada com as perguntas dele, chegou a dizer: "Você precisa confiar mais, Ramon, não é porque você não entende tudo o que estão falando de você." A frase, em vez de acalmá-lo, só aumentou a sensação de que havia um segredo revelado pela metade, escondido a poucos centímetros dele. O pior era sentir que ninguém ali se preocupava minimamente em incluí-lo. Ninguém parava para traduzir, para explicar, para fazer com que ele se sentisse parte daquela família perfeita. Ele era o estrangeiro permanente, o tolo brasileiro que tentava rir junto sem entender da graça. Em um desses jantares, ele tentou tomar as rédeas e passou a responder em português, firme, deixando claro que não tinha problema algum em chamarem um intérprete se fosse preciso. O sogro deu uma risada seca: "Relaxa, Ramon, você está entre amigos." A palavra amigos soou como ironia, como se fosse mais uma peça desse casamento de fachada que estavam montando. A humilhação, antes invisível, começava a ganhar contornos nítidos na mente dele. Depois de um desses encontros, Ramon saiu mais cedo, alegando cansaço, mas a verdade é que precisava respirar. No carro, com as mãos trêmulas no volante, ele se perguntou em voz alta: "O que é que eu tô fazendo aqui?" Lembrou de Luana, da garçonete humilde que o olhava nos olhos sem precisar de outro idioma para ser sincera. Lembrou do bistrô, onde ninguém o fazia se sentir menor, mesmo sem saber quem ele era de verdade. A comparação foi inevitável. Ali, na mansão, ele era o alvo silencioso de piadas; no bistrô, ele era só um homem comum tomando café, tentando existir em paz. E essa diferença começou a pesar tanto que, já naquela noite, ele decidiu que precisava ver Luana de novo, nem que fosse só para ouvir alguém falar com ele de forma limpa, sem código. Isabela, por outro lado, parecia cada vez mais incomodada com o incômodo de Ramon. "Você é muito sensível", ela dizia, sempre que ele comentava sobre se sentir excluído nas conversas. "Minha família é assim, fala alto, brinca, mistura línguas, você precisa se acostumar." A frase vinha carregada de uma exigência velada: ou ele aceitava aquele jogo, ou passaria a ser o problema. Ele tentava argumentar, dizer que não era sobre idioma, era sobre respeito, mas ela cortava o assunto, jogando beijos no ar e mudando de tema para o vestido de noiva, para a festa, para os detalhes da cerimônia. O casamento de fachada seguia sendo montado, mas, dentro dele, o homem apaixonado começava a rachar. Em silêncio, Ramon passou a observar tudo com outro olhar. Cada palavra em francês, cada risadinha, cada olhar atravessado ganhou uma nova camada de sentido. Ele percebeu que, nos jantares, sua opinião só era ouvida quando envolvia dinheiro, investimentos, oportunidades. Fora isso, era tratado como um convidado permanente, nunca como alguém de dentro. A humilhação e superação que um dia ele contaria como uma história de virada começava ali, nesses detalhes quase invisíveis, nessas pequenas feridas diárias. Ele só não imaginava que, enquanto era alvo sem saber, alguém do lado de fora daquele círculo, alguém com avental e bandeja na mão, já estava começando a enxergar o que ele ainda não via, e, em breve, colocaria essa verdade na frente dele sem anestesia. Depois de uma dessas noites pesadas, com francês atravessado e risadas que doíam mais do que qualquer crítica aberta, Ramon apareceu no bistrô mais tarde que o habitual. O salão estava mais vazio, luzes mais baixas, aquele clima de fim de expediente. Ele achou que ia encontrar outra garçonete, como vinha acontecendo nos turnos da noite, e já se preparava para só tomar um café em silêncio. Mas, quando levantou os olhos, lá estava Luana, com o cabelo preso de qualquer jeito, avental amarrotado e um sorriso cansado, porém verdadeiro. "Olha quem resolveu aparecer no horário nobre", ela brincou, aproximando-se com a bandeja na mão. Naquele instante, o CEO disfarçado e completamente esgotado por dentro sentiu o peito aliviar como se alguém tivesse aberto uma janela num quarto abafado. Luana tinha sumido dos turnos em que ele costumava ir, e ele, embora não admitisse para si mesmo, sentia falta. Agora, vê-la ali à noite parecia quase um presente atrasado. "Achei que você tivesse fugido de vez daqui", ele soltou, tentando soar leve. "Fugir eu até quis, mas o aluguel não deixa", ela respondeu, rindo, com aquele humor de quem encara a vida difícil sem se entregar. O sem-teto milionário emocional que ele era encontrou, de novo, naquele sorriso simples, um tipo de abraço que ninguém da família perfeita jamais tinha oferecido.
Enquanto do outro lado da cidade o casamento de fachada era afinado nos detalhes, naquele pequeno salão o destino estava reposicionando as peças, preparando o palco para uma revelação que mudaria tudo. Naquela noite, Luana parecia diferente. O sorriso vinha, mas não parava muito tempo nos lábios. O olhar, sempre atento aos clientes, voltava para Ramon com uma preocupação que ele não estava acostumado a receber. Você tá mais abatido do que o normal, ela comentou, deixando o café na mesa. Aconteceu alguma coisa, Ramon? Ele tentou responder com uma piada, mas a voz saiu falha. Nada que um café forte não resolva, mentiu, girando a xícara com os dedos. Luana ficou em silêncio por um segundo, como quem medisse as palavras, e soltou um suspiro que ele não entendeu na hora. Havia uma tensão diferente nos olhos dela, um peso, como se ela carregasse um segredo revelado pela metade, algo que precisava ser dito, mas ainda faltava coragem. Conforme a noite avançava e o movimento diminuía, Luana arrumava as mesas com uma pressa estranha, sempre lançando olhares rápidos na direção de Ramon. Ele sentia que tinha algo errado, mas não sabia se era com ela ou com ele mesmo. Você tá esquisita hoje, ele arriscou, quando ela passou perto mais uma vez. Tô cansada, só isso, respondeu, mas o tom não convencia. O clima no bistrô, que sempre foi leve para ele, parecia carregado de uma eletricidade invisível, como se o ar esperasse uma tempestade. Enquanto isso, na cabeça de Ramon, rodavam fragmentos de frases em francês, risadas abafadas, a palavra knife ecoando como um tapa. E, pela primeira vez, ele teve a sensação clara de que alguma coisa importante estava prestes a estourar, ali, naquele lugar que sempre tinha sido o refúgio dele. Quando o relógio passou das 10, o bistrô ficou quase vazio, só com 2 clientes distraídos ao fundo. Ramon já se preparava para pagar a conta e ir embora, quando percebeu Luana parada perto do balcão, olhando para ele com uma mistura de decisão e medo. Ela respirou fundo, largou o pano de prato, enxugou as mãos no avental e caminhou na direção dele com passos firmes, como quem finalmente aceita que não dá mais para adiar. O coração dele acelerou sem motivo aparente, e, por um segundo, ele achou que era só mais um efeito da confusão emocional que vinha carregando. Mas, no fundo, algo dizia que aquela garçonete humilde estava prestes a bagunçar não só a cabeça dele, mas toda a história. Luana parou ao lado da mesa, olhou em volta para ter certeza de que ninguém prestava atenção, e falou num tom bem mais sério do que o habitual. Ramon, posso falar com você lá fora um minuto? Ele estranhou. Nunca tinha visto aquele olhar nela, tão distante do humor leve que costumava usar como escudo. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, sentindo o estômago revirar. Ela engoliu seco, desviou os olhos por um segundo e respondeu, aconteceu, sim, e você precisa saber. O mendigo bilionário, acostumado a lidar com crises empresariais, se viu, de repente, vulnerável como uma criança, sem saber se queria mesmo ouvir o que viria a seguir. Eles saíram juntos pela porta lateral do bistrô, para um corredor estreito que levava aos fundos, onde o som da rua chegava abafado. Ali, longe dos clientes, do cheiro de comida e das luzes quentes, o clima mudou completamente. O ar da noite parecia mais frio, e o silêncio entre os dois pesava. Ramon encostou na parede, tentando entender aquele cenário estranho. Luana, de frente para ele, respirou fundo de novo, como quem se preparava para pular de um penhasco. A sensação era clara, o refúgio que ele tinha naquele lugar estava prestes a ser testado. E ele não fazia ideia de que, dali em diante, o amor verdadeiro sem interesse não seria mais uma teoria abstrata na cabeça dele, mas algo escancarado na frente dos olhos, sem chance de voltar atrás. No corredor estreito atrás do bistrô, o barulho da rua parecia distante, como se o mundo tivesse ficado lá fora só para deixar Ramon e Luana dentro de uma bolha tensa. Ele cruzou os braços, tentando se proteger do frio e do medo que ainda não tinha nome. Luana, você tá me assustando, ele confessou, com a voz mais baixa do que o normal. Ela passou a mão pelos cabelos presos, respirou fundo e olhou bem dentro dos olhos dele, como quem cria coragem na marrã. Eu sei. E você vai ficar mais assustado ainda, mas é melhor ouvir de mim do que continuar no escuro, respondeu.
O CEO disfarçado, acostumado a receber notícias bombásticas em salas de reunião, se sentiu pequeno ali, encostado na parede de um corredor simples, prestes a encarar o golpe mais pessoal da sua vida. Luana começou devagar, como se cada palavra fosse pesada demais para sair. Você sabe que eu entendo francês, né? Ela soltou, medindo a reação dele. Ramon franziu a testa, confuso. Você, o quê? Ela assentiu, amarga. Eu morei anos fora, trabalhei em tudo quanto é canto, aprendi na Marran. E, nesses jantares mensais aí, eu tava servindo mesas. Ele sentiu o chão balançar por um segundo. Nunca tinha parado para pensar em quem estava por perto ouvindo quando a família perfeita achava que podia falar à vontade. O mendigo bilionário, sempre vigiado em silêncio, descobria ali que uma testemunha tinha estado ao lado dele o tempo todo, carregando um segredo revelado só agora. Ela deu um passo mais perto, o avental quase encostando na camisa dele. Na última vez em que você esteve lá, eu estava trabalhando no buffet. Ninguém reparou em mim, como sempre. Só que eu reparei em tudo, disse, apertando as mãos uma na outra. Ramon sentiu o coração acelerar. Flashes dos olhares, das risadas, das palavras em francês que ele não entendia começaram a voltar como um filme picotado. Luana, fala de uma vez, ele pediu, a voz falhando. A garçonete humilde, que até então só tinha servido café e leveza, agora segurava uma bomba nas mãos. E sabia que, a partir do momento em que soltasse, não teria como voltar atrás. Eles estavam falando de você, Ramon. O tempo todo, ela disparou enfim. Não era sobre negócio, nem sobre política, nem sobre cultura. Era sobre você ser o tolo brasileiro que caiu na rede deles. Ele arregalou os olhos, o rosto perdendo a cor na mesma hora. Como assim, tolo? Sussurrou. Luana engoliu seco, mas não desviou o olhar. Eles te chamaram de ingênuo, de fácil de manipular. Disseram que você é um casamento de fachada perfeito, que é o sem-teto milionário emocional ideal para a família entrar de vez no dinheiro de verdade. Cada palavra batia nele como um tapa, rasgando de vez o verniz daquele romance de Natal que ele acreditava viver com Isabela. Ramon tentou rir, um riso nervoso, quase desesperado. Não, você deve ter entendido errado, Luana. Eles são exagerados, mas, começou a falar, agarrando-se à última desculpa possível. Ela o cortou, firme, com a dor estampada no rosto, eu não entendi errado. Eles falaram com todas as letras que você não passa de um plano. Que esse conto de fadas moderno é só fachada para te levar para a França, te cercar de documento, te deixar sem nada se um dia você resolver ir embora. O silêncio que veio depois foi pesado, quase sufocante. O CEO disfarçado, que sempre soube identificar golpe em planilha, finalmente enxergava o golpe sendo armado dentro do próprio coração. Por que você tá me contando isso? Ele perguntou, a voz rouca, os olhos marejando de uma forma que ele não estava acostumado a mostrar para ninguém. Luana respirou fundo, sentindo o peso da escolha que tinha feito. Porque eu não aguentei ficar ouvindo aquilo e fingir que não era com você. Por quê? Por mais que você seja rico, importante, sei lá o que, lá na sala, você parecia um mendigo bilionário de afeto cercado de gente que só enxerga cifrão. E alguém precisava te avisar, respondeu, com um misto de raiva e compaixão. A diferença entre amor verdadeiro sem interesse nunca tinha soado tão clara quanto naquelas palavras simples. Ele encostou a cabeça na parede, fechando os olhos por um instante, tentando segurar o mundo que desmoronava de uma vez. As risadas, os elogios, as promessas de futuro, o casamento dos sonhos, tudo ganhava outro significado agora, muito mais cruel. Então, nada é real, murmurou, quase para si mesmo. Luana deu um passo ainda mais perto, a voz saindo num sussurro firme, eu não posso te dizer que nada é real. Mas posso te dizer o que eu ouvi. E o que eu ouvi não tem nada a ver com amor. A humilhação invisível se tornava, enfim, visível. E, naquele corredor estreito, o homem que sempre se sentiu metade em todas as relações começava a ter sua outra metade arrancada à força. Luana, percebendo o impacto, esticou a mão e tocou de leve o braço dele, como quem tenta ancorá-lo na realidade antes que ele despenque de vez.
Não volta para lá hoje. Não volta para aquela mesa como se nada tivesse acontecido, pediu, olhando nos olhos dele com uma urgência que misturava medo e proteção. Se você entrar de novo naquele salão fingindo que tá tudo bem, eles vão continuar rindo, vão continuar te usando. E você não merece isso, Ramon. O coração dele batia tão alto que ele quase não ouvia mais nada. Ali, entre a saída do bistrô e a rua, ele sabia que qualquer passo seguinte mudaria tudo, o casamento, a família, a própria vida. E, sem perceber, aquele momento também começava a mudar a forma como ele olhava para a única pessoa que teve coragem de contar a verdade. Ramon ficou alguns segundos parado naquele corredor, com a sensação de que o chão tinha desaparecido debaixo dos pés. As palavras "tolo brasileiro" ecoavam na cabeça dele como se alguém tivesse gritado dentro de um quarto vazio. Ele tentou juntar mentalmente as cenas dos jantares, os olhares em francês, as risadas, as frases cortadas quando ele se aproximava. Tudo se encaixava agora, mas de um jeito doloroso demais. Então, desde o começo, ele começou, sem conseguir terminar a frase. Luana assentiu, com os olhos marejados. Desde antes de você pensar em casar. Eles já falavam de você como negócio. Como plano. O romance de Natal que ele achava estar vivendo com Isabela se revelava ali como um roteiro frio, calculado, um casamento de fachada perfeitamente ensaiado. Enquanto Luana falava, Ramon revia cada gesto de Isabela, o carinho sempre na frente dos outros, as declarações nas redes sociais, os abraços apertados quando alguém estava olhando. Lembrou de quando ela disse que sempre sonhou com um conto de fadas moderno, com um homem forte ao lado, capaz de oferecer segurança à família dela. Na época, ele tinha achado bonito, até lisonjeiro. Agora, as mesmas palavras pareciam lâminas. Ela sabia de tudo, ele perguntou, a voz quase num fio. Sabia, Luana respondeu, sem anestesia. Ela mesma dizia que você era o melhor investimento da vida dela. O CEO disfarçado, acostumado a ser respeitado em qualquer sala, percebeu que, ali, ele nunca passou de uma chave de cofre com sentimentos descartáveis. A parte mais cruel não era nem saber que estava sendo usado, mas perceber que nunca teria descoberto se alguém de fora não tivesse se importado o suficiente para falar. Eles realmente acham que eu sou idiota assim? Ele soltou, com um riso amargo, quase sem ar. Luana balançou a cabeça, indignada. Eles acham que você tá tão carente de família, de amor, que aceita qualquer migalha. Que você é esse mendigo bilionário que se contenta com sorriso falso e abraço frio, contanto que chamem de meu amor na frente dos outros. Cada frase dela parecia puxar um pano que cobria a verdade. A família perfeita era, na verdade, uma família tóxica e invejosa, que via nele apenas a senha para uma vida ainda mais confortável. Ramon sentiu uma mistura de raiva e vergonha subir pelo peito. Raiva de ter sido enganado, de ter acreditado tão cegamente naquele amor ideal, vergonha de não ter percebido os sinais antes. Eu apresentei meus amigos, abri minhas empresas, confiei, ele murmurou, esfregando o rosto com as mãos. E eles, o que fizeram? Perguntou, encarando Luana. Ela não desviou. Riram. Riram de como você era educado, de como confiava. Diziam que era fácil te conduzir, que bastava falar de futuro em família que você assinava qualquer coisa. Amor verdadeiro sem interesse nunca tinha ficado tão escancarado. Ele não era o noivo ideal, era o alvo perfeito. Por um instante, ele pensou em defender Isabela, em dizer que talvez ela estivesse só confusa, que a família podia ter exagerado, que tudo não passava de mal-entendido. Mas a imagem dela, rindo em francês, chamando-o de meu amor e, logo em seguida, cochichando com a mãe enquanto o olhava pelo canto do olho, veio como um soco na memória. Ela também falou de você como se fosse um prêmio que caiu do céu. Disse que fez um esforço enorme para te suportar até o casamento, porque depois tudo ia valer a pena, completou Luana, a voz embargada. O conto de fadas moderno que ele achava estar vivendo não tinha princesa, tinha apenas uma atriz com o texto muito bem decorado. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia ocupar todo o corredor. Ramon sentia o coração bater forte demais, a cabeça girar, como se estivesse saindo de um sonho longo e confuso.
Então eu sou só um contrato ambulante para eles, disse, enfim, com uma calma estranha, quase fria. Luana segurou o olhar dele, firme. Para eles, sim. Mas você não é isso, Ramon. Você é muito mais do que esse rótulo que essa gente coloca. O CEO disfarçado começava a morrer por dentro, dando lugar a alguém novo, alguém que já não estava disposto a aceitar humilhação invisível como se fosse amor. A humilhação e superação começavam a se desenhar, mesmo que ele ainda estivesse preso na primeira parte. Ao mesmo tempo em que tudo doía, algo dentro dele também começava a acordar. Uma parte que sempre desconfiou, mas escolheu ignorar, por carência, por medo de ficar sozinho, por acreditar demais na ideia de ter uma família bonita para chamar de sua. Ele olhou para Luana, de avental simples, mãos marcadas pelo trabalho, mas olhos que jamais o trataram como um objeto. Você podia muito bem ter ficado quieta, ele disse. Ganhar seu salário, seguir sua vida, fingir que não entendeu nada. Ela deu de ombros, num gesto tenso. Podia. Mas aí eu ia ser igual eles. E eu já vi esse filme de casamento de fachada, de gente sendo destruída por dentro, de família tóxica e invejosa sugando tudo. Não quero ver isso acontecer com você também. E, naquele instante, sem que os dois nomeassem, uma linha muito nítida se desenhou entre quem estava contra Ramon, e quem estava, de verdade, ao lado dele. Depois do choque inicial, quando a expressão tolo brasileiro parou de ecoar sozinha na cabeça dele, Ramon começou a pedir detalhes. Me conta tudo, Luana. Palavra por palavra, ele pediu, com um fio de voz, como quem precisa ver o monstro inteiro para parar de imaginá-lo no escuro. Ela respirou fundo e começou a destrinchar o que tinha ouvido escondida, servindo pratos enquanto a família perfeita tramava com taças erguidas. Eles falaram que, depois do casamento de fachada aqui, o próximo passo era te levar para a França. Lá, longe da sua base, dos seus advogados, dos seus amigos, iam colocar um monte de documento para você assinar, explicou. Ele fechou os olhos, tentando segurar a raiva que subia como fogo. O CEO disfarçado ouviu, pela primeira vez, o plano sombrio por trás daquele romance de Natal tão bem ensaiado. Luana continuou, cada vez mais firme, mesmo com a dor de repetir tudo aquilo. Eles disseram que você é o tipo que confia quando vê carinha de família unida. Que, se misturarem contrato de casamento, documentos de investimento, papéis em francês e uns brindes emocionados, você assina sem nem ler direito. Ramon sentiu o estômago revirar. Ele, que sempre foi meticuloso, se viu, por um momento, naquela cena, em outro país, cercado de gente que fala rápido em outro idioma, com Isabela chorando de emoção ao lado, pedindo para ele confiar. O sem-teto milionário de afeto que ele era ia, enfim, ficar sem nada também no papel, se o plano desse certo. Amor verdadeiro sem interesse nunca tinha sido tão distorcido quanto naquele golpe vestido de romance internacional. E se eu assinasse, o que acontecia? Ele perguntou, já sabendo que não ia gostar da resposta. Luana engoliu seco. Eles falaram que a ideia era te deixar preso. Tirar seu controle da empresa, mexer na parte de herança, te amarrar em cláusulas que, se um dia você quisesse se separar, você sairia praticamente com a roupa do corpo. Ele riu, um riso incrédulo, dolorido. O mendigo bilionário em versão oficial, murmurou. A família tóxica e invejosa não queria só participar do dinheiro dele, queria dominar tudo, usando o casamento de fachada como porta de entrada e a viagem como trinco final. O conto de fadas moderno ganhava traços de pesadelo jurídico. Luana contou também das frases que mais tinham marcado. A mãe dela disse assim: quando estivermos em Paris, ele vai assinar tudo sorrindo. Vai achar que é só papel de união, de proteção. Brasileiro apaixonado é fácil de conduzir. Ponto. Cada palavra parecia tirar o pouco de ar que ainda restava no peito de Ramon. Ele se lembrou de como Isabela insistia na ideia de uma lua de mel longa, de começar a vida de casados na Europa, de fazer tudo com os advogados da família, que entendem melhor as leis de lá. Na época, ele tinha achado até cuidadoso. Agora, via a armadilha clara, longe dos seus, cercado pelos deles, o CEO disfarçado se tornaria, na prática, um personagem sem poder no próprio patrimônio.
Você tem certeza que era isso mesmo? Ele perguntou, ainda tentando achar qualquer brecha que transformasse aquilo num mal-entendido cruel. Luana assentiu com uma firmeza triste. Ramon, eu ouvi seu nome várias vezes. Ouvi eles imitando seu jeito de falar, rindo de quando você tenta agradar todo mundo. Disseram que você é o melhor negócio de Natal que já apareceu para a família. Não tem como ter dúvida. O romance de Natal, com luzes, neve imaginária e alianças brilhando, era descrito por eles como a temporada perfeita para executar o plano. Datas especiais, emoções à flor da pele, advogado amigo da família preparando tudo, o cenário ideal para o golpe perfeito disfarçado de amor. A raiva começou a tomar uma forma diferente dentro de Ramon. Deixou de ser só dor e humilhação e começou a virar algo mais frio, mais lúcido. Eles acham mesmo que eu vou cair nessa? Que vou entrar no avião rumo à minha própria ruína, sorrindo para a foto, ele disse, agora com o olhar endurecendo. Luana percebeu a mudança e, ao mesmo tempo, sentiu medo e alívio. É por isso que eu resolvi falar. Porque ainda dá tempo. Eles estão seguros demais, achando que você não desconfia de nada, que continua acreditando nesse conto de fadas moderno. A humilhação e superação começavam a se desenhar não só como uma dor, mas como uma possível virada. A diferença é que, agora, o jogo não seria mais só deles. Você tá pronto para acreditar em mim? Ela perguntou, quase num sussurro, como se temesse que, no fundo, ele ainda quisesse proteger aquela ilusão. Ramon a encarou por alguns segundos, vendo não só a garçonete humilde, mas a única pessoa que teve coragem de cortar o encanto antes que virasse tragédia. Se fosse interesse, você tinha ficado quieta. Me deixava casar, cair, perder tudo, e depois talvez até ganhasse um emprego melhor com eles, ele disse, amargo. Mas você tá aqui, num corredor apertado, arriscando até o seu trabalho para me abrir os olhos. Pela primeira vez, a linha entre amor verdadeiro sem interesse aparecia diante dele sem esforço, sem glamour, sem maquiagem. E, ali, no meio da noite, enquanto o plano sombrio da família rodava na cabeça dele como um filme, algo novo começava a nascer, a vontade de reagir, de virar o jogo, de transformar essa história de humilhação em história de superação. Quando Ramon saiu daquele corredor e voltou para a calçada, o mundo parecia o mesmo, carros passando, gente apressada, luzes de Natal piscando nas vitrines. Mas por dentro, nada nele era igual. Ele caminhou sem rumo por alguns minutos, mãos nos bolsos, a cabeça girando entre as frases de Luana e as lembranças de Isabela sorrindo, chamando-o de meu amor na frente de todo mundo. O tolo brasileiro, o melhor negócio de Natal, o mendigo bilionário de afeto, tudo isso ecoava misturado. Era como se o homem apaixonado que entrou naquela relação tivesse morrido ali mesmo, na calçada em frente ao bistrô. E, no lugar dele, algo frio começava a nascer, não por falta de coração, mas por necessidade de sobrevivência. Ele chegou em casa sem saber como dirigiu até lá. A mansão, silenciosa, parecia zombar dele com cada canto luxuoso, cada quadro caro na parede. Sentou-se no sofá, ainda de sapato, gravata torta, e ficou olhando pro nada por longos minutos. As cenas vinham em ondas, Isabela escolhendo o vestido, a sogra falando de lua de mel na França, o sogro comentando sobre documentos importantes para proteger o patrimônio da família. Agora tudo tinha outro sentido, outro peso. Ramon sentiu uma vergonha profunda, não de ter sido enganado, mas de ter se deixado enganar, de ter ignorado tantos sinais em nome de um conto de fadas moderno que, no fundo, ele sabia que nunca encaixou de verdade. O telefone vibrou com uma mensagem de Isabela, uma foto dos convites de casamento prontos, acompanhada de um "tá chegando, meu amor. Mal posso esperar para ser sua esposa e cuidar da nossa família." Antes, ele teria sorrido, respondido com corações, alimentando aquela fantasia. Dessa vez, encarou a tela com um misto de nojo e tristeza. "Cuidar de quê?" "Do meu dinheiro", murmurou, jogando o celular ao lado. O romance de Natal que ela vendia nas redes sociais agora parecia uma peça de teatro barata, escrita apenas para convencer o público. Amor verdadeiro sem interesse nunca tinham estado tão claros, tão separados, tão opostos na mente dele. E essa clareza doía quase tanto quanto a traição. A primeira reação foi querer sumir.
Cancelar tudo, fugir, mandar mensagem revelando que sabia de tudo e mandar cada um daquela família tóxica e invejosa pro lugar que merecia. Mas o CEO disfarçado, experiente em guerra de bastidores, começou a respirar fundo e lembrar de quem ele era lá fora. Eu não cheguei onde cheguei sendo burro, disse para si mesmo, levantando devagar. A queda emocional era real, o coração estava em pedaços, mas, debaixo da dor, ainda existia um homem acostumado a lidar com crise, a se levantar depois de pancada. Ele só precisava segurar a raiva tempo suficiente para transformá-la em algo útil naquela noite. Ele chorou. Não um choro bonito de filme, mas um choro trancado por anos, de quem acumulou decepções, interesses disfarçados de carinho, abraços gelados vendidos como amor. Chorou pela criança que um dia sonhou em ter uma família de verdade, chorou pelo adulto que se agarrou na primeira promessa bonita que apareceu, chorou pelo homem que acreditou num casamento de fachada achando que, talvez, com o tempo, virasse amor de verdade. Quando as lágrimas secaram, o olhar estava diferente. Ainda doía, mas agora havia uma espécie de decisão silenciosa nascendo ali. A humilhação já estava posta. A superação, ele ainda ia escrever. Ramon se levantou, foi até o espelho do corredor e encarou a própria imagem. Viu o terno caro, o relógio luxuoso, mas também viu os olhos vermelhos, cansados, pela primeira vez sem máscara. Eles não vão me quebrar, falou baixo, quase como um voto. Não desse jeito. A partir dali, o papel de vítima já não servia mais. Ele não podia mudar o que fizeram, mas podia decidir o que faria com o que sabia. E, nesse momento, sem perceber totalmente, começou a nascer o homem frio, lúcido e determinado, que não ia mais se colocar como mendigo bilionário implorando por migalha de afeto em mesa nenhuma. Na madrugada, quase sem pensar, ele pegou o celular de novo. Em vez de responder Isabela, abriu a conversa com Luana. O dedo pairou sobre a tela por alguns segundos, até que ele escreveu: "Obrigado por ter me contado. Você salvou mais do que meu dinheiro hoje." Apagou, reescreveu, simplificou: "Obrigado. Sem você, eu continuaria cego." Mandou. Minutos depois, ela respondeu com um simples: "Você não merecia aquilo. Agora, respira." Aquelas duas palavras, agora, respira, soaram mais como cuidado verdadeiro do que qualquer discurso que ele já tinha escutado da futura esposa. E foi respirando fundo, entre dor e alívio, que ele percebeu, dali em diante, se jogasse certo, não seria mais o alvo do plano. Seria o homem que decide como a história termina. No dia seguinte, Ramon voltou ao bistrô mais cedo do que de costume, com olheiras profundas e um silêncio pesado grudado nele. Assim que entrou, os olhos procuraram por Luana quase instintivamente. Ela estava no balcão, conferindo pedidos, mas bastou vê-lo para entender que a noite anterior não tinha sido só um choque passageiro. "Você parece que não dormiu", comentou, aproximando-se devagar, sem o tom brincalhão de outras vezes. Ele deu um sorriso torto. "Dormir virou artigo de luxo", respondeu. A garçonete humilde, que antes era apenas um ponto de luz no caos, começava ali a se tornar oficialmente algo maior, uma aliada. Não de negócios, não de interesse, mas de coração. Uma pessoa que, mesmo sem ganhar nada com isso, escolheu ficar do lado dele quando todo o resto parecia um campo minado. Depois que o movimento acalmou um pouco, Luana se sentou à frente dele por alguns minutos, coisa que raramente fazia. "Eu fiquei preocupada depois que você foi embora ontem", confessou, mexendo no pano de prato entre os dedos. Ramon respirou fundo. "Pra ser sincero, eu também, comigo mesmo", admitiu. Ele contou como foi chegar em casa, as mensagens de Isabela, o jeito como tudo parecia um cenário falso agora. Não era comum ele se abrir daquele jeito, mas com ela as palavras saíam sem tanto filtro. E foi aí que Luana decidiu ir além da revelação, abriu também seu próprio passado. "Eu já vi isso acontecer com alguém da minha família", começou. "Minha mãe caiu num casamento de fachada, desses que começam com promessa e terminam com conta atrasada e coração destruído. A dor dela dava mais peso a tudo o que tinha sido dito antes.
Luana contou que tinha crescido vendo a mãe ser explorada por um homem interesseiro, que entrou na vida delas com discurso de amor e saiu levando o pouco que tinham. Por isso eu reconheci tão rápido o que estavam fazendo com você, explicou. O jeito que falavam, as palavras que usavam, parecia reprise. Ramon ouviu em silêncio, sentindo a garganta apertar. Ele, que sempre associou pobreza à fraqueza, percebeu ali a força de alguém que conhecia a dor de verdade, sem vitrine. A garçonete que ele via como apenas humilde tinha uma história de humilhação e superação que a tornará mais esperta que muita gente de terno. E essa vivência era exatamente o que o fazia acreditar ainda mais nas intenções dela. Eu não tô te ajudando porque você é rico, tá? Luana deixou claro, olhando firme. Se fosse por interesse, eu tinha ficado quieta, esperado tudo explodir, e depois talvez até me oferecia para trabalhar na casa de vocês. Ela deu um sorriso triste, sem qualquer brilho de piada. Eu tô te ajudando porque você me pareceu um cara bom desde o começo. E gente boa demais vira alvo fácil. O CEO disfarçado, acostumado a ser tratado como oportunidade, se viu ali, pela primeira vez em muito tempo, tratado como pessoa. Como alguém que merecia ser protegido, não explorado. Amor verdadeiro sem interesse, mais uma vez, se desenhava ali, na conversa simples, sem maquiagem nem cenário luxuoso. Ramon sentiu a necessidade de ser honesto também. Sabe o que é mais louco? Eu sinto que você me enxerga mais em meia dúzia de conversas do que a Isabela em todo esse tempo, confessou, num misto de surpresa e alívio. Luana abaixou os olhos por um segundo, meio sem jeito. Talvez porque eu não espere nada de você, respondeu. Quando a gente não espera nada, o que vem de bom já é lucro. Aquela frase ficou ecoando na cabeça dele. Na casa de Isabela, tudo era cálculo, cobrança, contrato. No bistrô, com Luana, tudo era simples, direto, humano. E foi nessa simplicidade que Ramon encontrou coragem para dar o próximo passo, transformar a dor em arma, a humilhação em ponto de virada. Antes de levantar, ele respirou fundo e perguntou: se eu decidir não ser mais o tolo brasileiro dessa história, você fica do meu lado? Luana demorou um segundo para responder, surpresa com a pergunta direta. Eu não sei muito de advogados, nem de empresa, nem desse seu mundo chique aí, disse, com honestidade. Mas eu sei ouvir, sei falar o que eu vejo, sei reconhecer gente falsa de longe. Se isso servir para alguma coisa, então, sim. Eu fico. A resposta dela não vinha com promessas mirabolantes, mas com uma lealdade rara. Era o tipo de aliança que não se compra, não se assina, não se registra em cartório. Nascia ali, na troca de olhares sinceros, entre uma xícara de café e um coração ferido. Naquele momento, Ramon percebeu que, estranhamente, não estava mais sozinho naquela guerra. A família tóxica e invejosa podia ter dinheiro, status, domínio da língua e dos bastidores, mas ele tinha ganhado algo que eles não sabiam sequer valorizar, alguém disposto a protegê-lo sem pedir nada em troca. A garçonete humilde, que até pouco tempo atrás era só a moça do café, se tornava agora a peça-chave da sua virada. E, enquanto ele deixava o bistrô naquele dia, com o passo ainda pesado, mas o olhar um pouco mais firme, uma coisa era certa: o homem destruído pela descoberta ainda estava ali, mas, ao lado dele, começava a nascer o estrategista que ia usar toda aquela dor para virar o jogo. Na noite daquele mesmo dia, Ramon voltou para casa diferente. A tristeza ainda estava lá, mas agora vinha acompanhada de uma calma estranha, quase perigosa. Ele entrou na mansão, caminhou pelos corredores decorados para o Natal, olhou para a árvore impecável e, em vez de se emocionar, analisou tudo como se fosse um cenário de teatro. Foi aqui que eu topei ser o tolo brasileiro dessa peça, pensou, amargo, mas lúcido. A dor da descoberta não tinha passado, mas começava a mudar de forma. Deixava de ser só ferida aberta e começava a virar algo mais sólido, vontade de reagir. O mendigo bilionário de afeto estava cansado de pedir migalha. Agora, queria respeito. E, se não viesse por bem, viria pela verdade. Sentado à mesa do escritório, ele espalhou os contratos, e-mails, convites, tudo que dizia respeito ao casamento de fachada e à vida com Isabela.
Pela primeira vez, olhou aqueles papéis não como um passo para o futuro em família, mas como o rastro de um plano sombrio. Viu as cláusulas que antes tinha lido com confiança, agora com outra luz. Advogado indicado pela família, reunião na França, ajustes conforme legislação local. Cada frase parecia confirmar o que Luana tinha contado. Amor verdadeiro sem interesse não era mais uma dúvida. A resposta estava grifada nas entrelinhas. E foi ali, entre uma folha e outra, que ele tomou a decisão que mudaria tudo. Não ia cancelar o casamento de cara. Ia deixar o jogo continuar, mas, dessa vez, com as cartas na mão. Na manhã seguinte, marcou um encontro com seu próprio advogado, alguém de confiança, longe dos holofotes. Levou cópias dos documentos, explicou por alto a situação, sem ainda expor o que Luana tinha ouvido. Revisa tudo como se a sua vida dependesse disso, pediu, com uma seriedade que o outro não estava acostumado a ver. O CEO disfarçado voltava a agir como o estrategista que sempre foi em negócios, só que, agora, aplicando essa habilidade na própria vida pessoal. A humilhação começava a ser tratada como combustível. Se eles acham que eu vou para a França assinar minha própria sentença, vão se surpreender, pensou, com uma firmeza nova no olhar. Enquanto isso, com Isabela, ele mudou sutilmente o comportamento. Não brigou, não terminou, não fez cena. Pelo contrário, respondeu às mensagens, elogiou os convites, perguntou dos preparativos, como se estivesse tudo bem. Vai ser o casamento do ano, meu amor, ela escreveu, cheia de emojis. Vai, ele respondeu, seco, mas controlado. Por dentro, a revolta fervia, mas, por fora, ele mantinha a fachada intacta. Era duro, mas necessário. A família tóxica e invejosa continuava se achando um passo à frente, preparando o golpe sob o disfarce perfeito de romance de Natal. Mal sabiam que o alvo já tinha acordado e, agora, observava cada movimento com lupa. Ramon sabia que não conseguiria enfrentar tudo aquilo sozinho, e foi por isso que decidiu envolver de vez Luana no plano de reação. Voltou ao bistrô no dia seguinte, sentou-se na mesma mesa de sempre e, quando ela chegou, foi direto: eu decidi que não vou fugir. Vou enfrentar. Ela o encarou, surpresa. Como assim enfrentar? Perguntou. Ele explicou que não iria cancelar o casamento nem a viagem de imediato, ia deixar que a família seguisse com o plano, ao mesmo tempo em que reunia provas, revisava contratos, preparava a defesa. Eles me subestimaram, Luana. Me viram como o cara carente, pronto para assinar qualquer coisa. Agora, vão ter que lidar com alguém que sabe exatamente quem são, disse, com um tom que misturava dor e determinação. Luana ouviu tudo com atenção, o avental esquecido nas mãos. Você tem certeza que aguenta? Perguntou, sincera. Porque vai doer ver eles fingindo, falar de amor, de família, sabendo o que você sabe. Ele respirou fundo. Já tá doendo de qualquer jeito. A diferença é que, agora, essa dor vai servir para alguma coisa. Ela ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. Então eu tô com você. O que eu ouvir, o que eu ver, eu te conto. A gente transforma esse conto de fadas moderno em verdade, doa a quem doer. O coração que escolheu proteger, mais uma vez, se colocava do lado dele, não por contrato, mas por escolha. E isso fazia toda a diferença. Naquela noite, quando saiu do bistrô, Ramon sentia que algo dentro dele tinha virado uma chave. Não era mais o homem perdido, andando sem rumo pelas ruas, esmagado pelo golpe. Era alguém que sabia a verdade, conhecia o plano e, principalmente, tinha decidido o que fazer com isso. A dor continuava, mas, agora, era a arma. O romance de Natal que estavam tentando vender teria, sim, um final, mas não aquele que a família perfeita tinha escrito. E, sem que ele percebesse totalmente ainda, essa mesma decisão de lutar pela própria verdade começava a abrir espaço, lá no fundo, para outro tipo de sentimento crescer, um sentimento que nascia, justamente, do lado de quem escolheu ficar quando tudo desabou. Depois da decisão, a vida de Ramon entrou num modo silencioso de guerra.
Por fora, tudo seguia igual: reuniões, fotos com Isabela, comentários sobre o grande casamento de fachada que se aproximava no clima de romance de Natal. Por dentro, cada passo era calculado. A primeira coisa que ele fez foi ligar para uma professora de francês indicada pelo próprio advogado. "Quero aula intensiva, todo dia, sem falta", pediu. A mulher estranhou o pedido urgente, mas aceitou. Em poucas semanas, o tolo brasileiro que mal entendia piadas começou a captar nuances, entonações, segundas intenções. O CEO disfarçado, agora, se armava com o idioma que antes era usado como arma contra ele. Se a família tóxica e invejosa achava que continuaria falando livremente na frente dele, ia ter uma surpresa amarga. Paralelamente, ele e o advogado revisavam cada linha dos documentos que a família de Isabela mandava. Qualquer cláusula suspeita era destacada, traduzida, reescrita. Aqui eles tentam te tirar poder de decisão. Aqui, mexer na sucessão. Aqui, te amarrar nos bens em nome da família dela, o advogado ia explicando, ponto a ponto. Ramon ouvia em silêncio, os punhos fechados, mas o olhar gelado. A humilhação que sentirá começava a se transformar em foco. Eles não só iam travar o golpe, como também preparar terreno para, se necessário, expor tudo. O sem-teto milionário de afeto, que antes aceitava qualquer afago, agora aprendeu a se proteger também no papel amor verdadeiro sem interesse. Ali, era questão jurídica e emocional ao mesmo tempo. Enquanto isso, no bistrô, a conspiração justa seguia em outra frente. Luana, discreta como sempre, passou a anotar mentalmente horários, frases, comentários que ouvia quando servia eventos privados da família de Isabela. Em alguns encontros, Ramon aparecia sem avisar muito, apenas para observar. Ele chegava sorrindo, distribuía cumprimentos, e deixava o celular estrategicamente posicionado, gravando o ambiente. Não era ilegal, não era invasivo, era defesa. "Você tem certeza disso?", Luana perguntou numa noite em que ele mostrou alguns áudios. "Tenho. Eles não tiveram pena nenhuma de rir de mim. Agora, eu não vou ter pena de guardar prova", respondeu. O conto de fadas moderno que tentaram construir em cima dele começava a ganhar, nos bastidores, um dossiê sólido de verdades incomodas. Nas aulas de francês, Ramon começou a reviver diálogos antigos na cabeça. Palavras que antes pareciam soltas, sem sentido, agora mostravam a crueldade completa. Ingênuo, profit, controle, argenter facile. Ele lembrava de quem tinha dito, em que jantar, em que tom. A memória dele, treinada para números e negociações, agora servia para montar o quebra-cabeça do golpe. A cada nova aula, ele sentia tanto raiva quanto alívio. Raiva por ver escancarado o que fizeram, e alívio por, enfim, poder entender tudo sem depender da tradução de ninguém. A humilhação e superação se misturavam, a mesma língua que o tinha machucado agora se tornava uma das armas mais afiadas que ele tinha. Luana, por sua vez, virava os olhos toda vez que precisava circular pelas mesas daquela família. "Se eles soubessem que o tolo brasileiro agora entende tudo", comentou com Ramon, em voz baixa, num café rápido entre um turno e outro. Ele sorriu de canto. "Deixa eles pensarem isso por mais um tempo. Quanto mais seguros estiverem, mais claros vão ser nos erros." Era duro, mas necessário. O plano sombrio seguia, mas agora sob a vigilância silenciosa de quem não estava mais cego. A garçonete humilde, que ninguém olhava duas vezes, era o elo que ligava as pontas entre os dois mundos, o luxo frio da mansão e o calor verdadeiro do bistrô. Com o tempo, os encontros entre Ramon e Luana fora do expediente começaram a ficar mais frequentes, mas sempre com uma desculpa lógica: revisar o que ela tinha ouvido, pensar em próximos passos, alinhar o que poderia ser usado se tudo precisasse vir à tona. Numa dessas conversas, sentados numa praça perto do bistrô, ele soltou: "Engraçado, a única parte verdadeira dessa história toda tá acontecendo longe daquele altar." Ela riu, mas os olhos brilharam de um jeito diferente. Havia tensão, sim, medo do que estava por vir, mas também nascia ali uma intimidade que não dependia de contratos, flores, alianças. Era construída em cima de verdade, dor dividida, apoio mútuo.
Amor verdadeiro sem interesse começava, discretamente, a escrever outro tipo de roteiro. O dossiê foi tomando forma: áudios, prints de mensagens suspeitas, relatórios do advogado, anotações de Luana. Ramon guardava tudo em uma pasta física e digital, como quem sabe que, em algum momento, aquilo será decisivo. Não era vingança barata, era proteção. Ele não queria destruir ninguém gratuitamente, mas também não ia mais permitir que transformassem sua vida num romance de Natal de fachada, com final trágico para ele. A conspiração justa seguia firme, silenciosa, debaixo do nariz da família tóxica e invejosa, que continuava ensaiando seus papéis. E, a cada novo passo que dava nessa preparação, Ramon sentia menos medo, e mais prontidão para o momento em que, finalmente, o jogo viraria na frente de todo mundo. O jantar final foi marcado como mais um daqueles encontros mensais em família, só que, dessa vez, tudo parecia maior. Mesa mais longa, mais convidados, mais taças, mais brilho. Último jantar antes do casamento, Isabela escreveu para Ramon, com um emoji de coração e outro de aliança. Ele respondeu com calma, confirmando presença, enquanto por dentro ajustava cada peça do plano. O homem apaixonado já não estava ali, no lugar dele, o CEO disfarçado, frio e lúcido, entrava na mansão sabendo exatamente quem era quem. A família tóxica e invejosa o recebeu com abraços calculados, cheios de perfume caro e falsidade. Ele sorriu, cumprimentou um por um, e, discretamente, colocou o celular no bolso interno do paletó, com o microfone ligado. Dessa vez, não era ele o alvo. O jantar começou como sempre: brindes ao amor, elogios ao casal, comentários exagerados sobre como o casamento de fachada na prática parecia um conto de fadas moderno. Quem olhasse de fora veria um perfeito romance de Natal. Isabela, impecável, fazia questão de segurar a mão de Ramon o tempo todo, beijar o rosto dele na frente dos outros, sussurrar frases carinhosas em português e em francês. Só que, agora, cada palavra dela batia diferente. "Você é o homem da minha vida", ela dizia. Ele, por dentro, traduzia: "Você é o melhor negócio da nossa vida". Em vez de quebrar, ele observava. Observava tudo: a maneira como o sogro conduzia a conversa para a viagem à França, a insistência em falar sobre documentos de proteção, as trocas de olhares entre eles. Em determinado momento, a conversa mudou naturalmente para francês, como sempre acontecia quando queriam falar à vontade. Ramon fingiu se distrair com o talher, olhou para o prato, enquanto, por dentro, prestava atenção em cada sílaba. Só que desta vez ele entendia tudo. Ouviu quando a cunhada comentou que logo, ele será nosso de verdade. Ouviu a sogra dizer que o brasileiro está totalmente encantado, não desconfia de nada. Ouviu o sogro rir e afirmar que na França ele assina até papel em branco se a Isabela chorar bonito. O tolo brasileiro que eles descreviam estava sentado bem ali, ouvindo, registrando. A humilhação ainda doía, mas vinha acompanhada de uma sensação estranha de poder. Enfim, ele via o inimigo sem máscara. Luana, naquele jantar, circulava pelo salão como garçonete, bandeja nas mãos e olhar atento. Ela já sabia que aquele seria um divisor de águas. Tinha combinado tudo com Ramon: se algo muito grave fosse dito, ela se aproximaria, como fazia da primeira vez, para alertá-lo. Mas, ao perceber que Ramon mantinha a calma, até arriscando responder em francês em alguns momentos, entendeu que o jogo tinha virado de vez. Em uma das passadas pela mesa, ela ouviu a sogra dizer, em tom baixo: "Depois que ele assinar, se não se comportar, colocamos cláusulas para afastá-lo. A empresa fica, ele que se vire". Olhou para Ramon, que, sem levantar a cabeça, respondeu em francês impecável a uma pergunta do sogro, como se nada tivesse acontecido. O choque passou pelo rosto de Luana: ele não estava só preparado. Ele estava pronto. O ponto alto veio quando o sogro, jamais solto pelo vinho, resolveu fazer um brinde. Levantou a taça, pediu silêncio e começou um discurso bonito, cheio de palavras sobre união, confiança, família. Em seguida, em francês, completou: "E que nosso querido brasileiro continue confiando de olhos fechados nessa família, como tem sido até agora". Alguns riram, cúmplices. Ramon levantou a taça também, mas, antes de beber, sorriu de canto e respondeu:
no mesmo idioma, autossuficiente para todos ouvirem. Engraçado, eu achava que era eu quem confiava de olhos fechados. Mas, hoje, tenho certeza de que os únicos de olhos fechados aqui são vocês. Porque não fazem ideia do quanto eu já sei. O silêncio que se fez na mesa foi quase palpável. Os olhares se cruzaram, confusos. Isabela arregalou os olhos, a sogra perdeu o sorriso por um segundo, o sogro franziu a testa. O que você quis dizer com isso? Ela perguntou, em português, tentando manter o tom doce. Ramon respirou fundo, ainda com a taça na mão. Quis dizer que, por muito tempo, eu sentei nessa mesa sem entender a língua. Hoje, eu entendo tudo. Inteiro, respondeu, agora em francês, olhando direto para cada um deles. As palavras pesaram no ar como pedras. Ele viu o pânico nascer, ainda que disfarçado, um desvio de olhar aqui, uma risada nervosa ali. Pela primeira vez, não era ele o deslocado na própria vida. Eram eles que não sabiam mais onde pisar. Luana, de longe, segurou firme a bandeja, sentindo a tensão subir como se o ar ficasse mais denso. Ela sabia que aquele jantar não terminaria como os outros. A máscara tinha começado a cair diante de todos, e, ainda que Ramon não tivesse revelado tudo ali, o recado estava dado, o tolo brasileiro tinha acordado. O CEO disfarçado, o sem-teto milionário de afeto, o homem humilhado que entrou naquela casa acreditando em um romance de Natal, agora era o homem que controlava o palco. E, enquanto as taças ainda tremiam nas mãos da família perfeita, uma certeza crescia discretamente entre ele e a garçonete humilde. Aquela noite não seria o fim da história, e sim o início da virada que, em breve, mudaria também o lugar que eles ocupavam um na vida do outro. Depois daquele jantar final, a casa da família perfeita nunca mais teve o mesmo clima para Ramon. Ele saiu da mansão com a sensação de que tinha deixado para trás não só uma sala de jantar, mas uma versão antiga de si mesmo. No carro, respirou fundo, sentindo a adrenalina ainda correndo no corpo. Não tinha exposto tudo, não tinha jogado as provas na mesa, mas bastou aquelas frases em francês para plantar o medo na família tóxica e invejosa. O tolo brasileiro tinha deixado claro que não era mais tão tolo assim. O casamento de fachada, antes garantido, começava a balançar nos bastidores. E, enquanto eles reorganizavam o próprio roteiro, Ramon pensava apenas em uma coisa: precisava ver Luana. No dia seguinte, ele apareceu no bistrô mais cedo do que o horário combinado, ainda com o peso da noite nos ombros. Assim que entrou, encontrou o olhar dela vindo na direção dele, cheio de pergunta. E aí, ela soltou, antes mesmo de oferecer o cardápio. Ele riu de leve, cansado. A máscara começou a derreter, respondeu. Sentaram-se por alguns minutos num canto mais reservado, entre uma mesa e outra sendo arrumada. Ramon contou o que tinha dito, o silêncio da mesa, os rostos surpresos. Luana ouviu tudo com atenção, os olhos brilhando com uma mistura de orgulho e preocupação. Você não tem ideia de como foi ver você respondendo em francês de igual para igual, eles ficaram brancos, comentou. Ali, naquele pequeno bistrô, a humilhação e superação começavam a ganhar forma de vitória compartilhada. Nos dias seguintes, as reações da família de Isabela não demoraram a aparecer. Ela ligou, mandou mensagens, quis entender o que ele quis dizer naquela noite. Você tá estranho, Ramon. Tá me escondendo alguma coisa, ela cobrava, com a voz doce de costume, mas um tom de ansiedade que ele nunca tinha ouvido. Ele, agora, respondia com calma, sem se justificar demais. Só tô pensando. Um casamento não é brincadeira, dizia. Ao mesmo tempo, o advogado dele informava, depois daquele jantar, eles começaram a pedir alterações nos documentos. Menos agressivos. Estão com medo. O plano sombrio, tão perfeito por tanto tempo, começava a ser desmontado por quem antes seria a vítima. O CEO disfarçado enfim tinha colocado seu talento na própria história. Enquanto a vida de aparência se desenrolava com ajustes silenciosos, no bistrô, a relação entre Ramon e Luana ficava cada vez mais profunda. Eles se encontravam quase todos os dias, nem sempre para falar de provas ou estratégias. Às vezes, só para dividir um café e o cansaço.
Ele contava sobre reuniões, sobre o peso de fingir na frente de Isabela, ela falava das corridas de ônibus, das preocupações com a mãe, dos sonhos que tinha engavetado. E quanto mais falavam, mais se reconheciam um no outro, apesar das diferenças de mundo. O mendigo bilionário de afeto e a garçonete humilde perceberam que carregavam, cada um à sua maneira, histórias de abandono, tentativas frustradas de confiar, batalhas silenciosas. Um dia, sentados após o expediente, Luana arriscou: "Você sabe que, mesmo se não tivesse dinheiro nenhum, a história seria a mesma, né?" Ele franziu a testa. "Como assim?" Ela deu de ombros. "Interesse não escolhe classe. Tem gente que se aproveita de quem tem pouco e de quem tem muito. O problema nunca foi o seu dinheiro. Foi o fato de você querer amor verdadeiro num lugar onde só existia cálculo." A frase ficou ecoando na cabeça dele muito depois que saiu dali. Amor verdadeiro sem interesse, no fim, era menos sobre saldo e mais sobre caráter. E, naquela mesa simples, entre guardanapos de papel e café já frio, Ramon sentia que, pela primeira vez, estava sendo visto sem rótulo, sem cifra, sem personagem. Com o tempo, a tensão com Isabela aumentou. Ela começou a notar o distanciamento, a falta de entusiasmo com os preparativos, o olhar mais sério. "Você ainda quer se casar comigo?" ela perguntou num telefonema, a voz tremendo. Ele não respondeu de imediato. Pensou em tudo que sabia, em tudo que fingiam, em tudo que ele tinha descoberto ao lado de outra pessoa. "Eu quero me casar com alguém que me queira pelo que eu sou, não pelo que eu tenho", disse, com calma. Do outro lado da linha, o silêncio foi longo demais para um noivado. A família perfeita, percebendo que o castelo começava a rachar, tentou remendar o enredo. Mas, por dentro, o conto de fadas moderno já tinha perdido a magia. Entre um nó desfeito e outro, os caminhos de Ramon e Luana iam se entrelaçando com mais força. Não era um romance explosivo, cheio de declarações dramáticas, era algo que crescia no cuidado diário, na proteção gratuita, na sinceridade bruta que, às vezes, até doía. Ele, acostumado a receber palavras bonitas embaladas em interesse, se descobria vulnerável diante de alguém que falava o que precisava ser dito, mesmo que isso pudesse afastá-lo. Ela, acostumada a correr do sofrimento dos outros para não carregar peso demais, se via escolhendo ficar, mesmo sabendo do tamanho da tempestade. E, sem perceberem, o pós-tormenta que estavam vivendo deixava de ser apenas sobre sobreviver, e começava a abrir espaço para um recomeço que nenhum dos dois tinha planejado.